Temos novos nomes também na equipe de Sérgio Moro para o futuro Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Moro anunciou hoje que vai levar integrantes da Operação Lava Jato para Brasília. O Rosalvo Franco Ferreira, ex-superintendente regional da Polícia Federal no Paraná, e Érica Marena, uma das principais delegadas da Lava Jato. A Érica foi inclusive quem batizou a operação de Lava Jato, lá nos primórdios. Bom, natural e esperado, na minha opinião, que ele se cerque de pessoas de quem ele confia, com quem ele trabalhou. Resta ainda uma grande expectativa sobre quem será o próximo diretor da Polícia Federal, quem substituirá o Rodrigo Galoro. Os portais de notícia dizem hoje que Maurício Valeixo, chefe da Polícia Federal no Paraná, é o favorito. Andreasa, só atento para um detalhe: esses profissionais têm profundo conhecimento dos esquemas da Lava Jato, nas suas origens, como eu falei agora, especialmente a delegada Érica, e desde que começou lá num posto de gasolina, por isso vem o nome Lava Jato, onde funcionava uma casa de câmbio fajuta, Alberto Youssef e por aí vai. Muita gente anda dormindo mal lá em Brasília depois desses nomes, hein? Pois é, depois da República de Curitiba, tudo parece levar ao Ministério de Curitiba, Silvio Navarro, e o pessoal está nervoso. Aliás, o site O Antagonista crava, agora há pouco eu li, que o Maurício Valeixo será o diretor da Polícia Federal. Quer dizer, já, segundo o Antagonista, há uma certeza a respeito dessa decisão. Faz parte, brincando com a ideia do Ministério de Curitiba, faz parte, faz sentido que alguém, uma vez alçado ao poder ou a um novo ambiente de poder, se cerque dos seus, daqueles com quem trabalhou e em quem tem confiança. A gente sabe que ao deixar a justiça, o juízo, o poder judiciário, e migrar para um ministério com uma agenda que é consistente, coincidente com a da Lava Jato, a operação, de alguma maneira, embora mantida juridicamente nos devidos lugares, a operação deixa de ser um pouco exclusivamente matéria de Estado e passa a ser matéria de governo. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. O governo Bolsonaro está internalizando a Lava Jato a cargo de um ministério que é político agora, certo? Então, nomes, por exemplo, como o do Rosalvo Franco Ferreira, desculpem, que era o superintendente da Polícia Federal no Paraná, no auge da Lava Jato, faz sentido. É alguém que se aposentou, é do ambiente de confiança do Sérgio Moro. Você tem a Érica Marena também, você mesmo disse, deu nome à operação. Faz sentido, mas é uma nova etapa. É uma nova etapa. Não adianta montar um ministério como esse, com todas as intenções apresentadas, sem fazer política e sem uma nova legislação. É impossível que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, no escopo projetado pelo Sérgio Moro, com os melhores apoiadores que haja, possa ser completamente o que se pretenda sem uma legislação específica que o apoie e sem recursos. Eu estou dizendo isso porque tem a entrevista do Sérgio Moro na Isto É, que circulou no final de semana, e lá ele fala claramente da agenda anticorrupção e anticrime organizado, que é a agenda desse novo ministério. E fala de um pacote legislativo, isso de que eu estou falando, a ser apresentado ao Congresso já em fevereiro. E isso é importante, importantíssimo, porque significa o seguinte: ele não falaria isso sem a chancela, sem o apoio do Bolsonaro. Um pacote legislativo anticorrupção e anticrime organizado significa queimar um grande capital político. Porque, a rigor, significa contrariar interesses dos legisladores, que fazem parte do establishment, da velha política, em boa parte, aquela que a Lava Jato combate. E que certamente essa nova legislação combaterá ou dificultará a vida.
queimar capital político, não estou dizendo que esse pacote não seja importante, legislativo, esse pacote do Sérgio Moro, mas queimar esse capital, assim como está projetado já em fevereiro, significa ter de prescindir de outras agendas importantíssimas para o país. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou dizendo isso, portanto, em função da reforma da Previdência. O que será prioritário na agenda do Bolsonaro assim que iniciar o novo período legislativo? A reforma da Previdência vai ser tão prioritária quanto esse pacote do Sérgio Moro, que é um compromisso assumido pelo Bolsonaro? Serão as duas coisas ao mesmo tempo? Alguma coisa vai ficar pelo caminho. E isso é uma pulga atrás da orelha. E aí, Joel? Perfeito comentário do Andreasa. Há que se ter prioridades e ordem na aprovação de diferentes pacotes legislativos aí. E cabe lembrar uma coisa também. Muitas vezes, quando o Congresso pode oferecer resistência a algo, a opinião popular, a pressão do povo é uma arma importante para passar algo. No caso das reformas econômicas, como a reforma da Previdência, que é a primeira e mais importante, não dá para esperar uma grande mobilização popular, porque afinal de contas é algo que muitos de nós também vamos sentir na pele aí os custos disso. Então não dá para esperar que a população em peso apoie contra a resistência inicial dos congressistas a reforma da Previdência. Quanto às reformas propostas pelo Moro, aí não. Aí a população está pesadamente a favor. Aí a gente pode esperar sim um apoio popular maciço, porque qualquer legislador que ouse se colocar contra elas vai ser visto como se colocando no fundo em defesa da corrupção. E isso, se tem uma coisa que as pessoas estão fartas, é disso, é de político defender os seus interesses aí. Então acho que tem mais um elemento de dizer, olha, essas reformas do Moro podem até ser deixadas para um segundo momento, porque vão contar também com esse peso de uma população disposta a defender isso. Esse é um dos grandes motivos pelos quais o Bolsonaro foi eleito. Agora, o Sérgio Moro tem o potencial de fazer um trabalho muito positivo no Ministério da Justiça, trazendo o combate à corrupção para o governo federal e o combate ao crime organizado, com mudanças legislativas nesse sentido. E se conseguir, realmente vai criar aí um legado muito positivo. Teve algo que funcionou no Brasil nos últimos anos nos quais uma crise econômica tirou nossa esperança, no qual o desemprego voltou, no qual a desilusão com o sistema político também atingiu seu ápice. Você tem uma coisa que tem funcionado, é a justiça brasileira diminuindo um pouco a impunidade que impera no país. Mas para que isso não seja fruto de uma operação que uma hora acaba, para que isso seja algo que esteja consagrado nas nossas instituições, é preciso sim que venham mudanças legislativas como a que o Moro propõe sempre com muita razoabilidade, hein? Você vê que em alguns pontos, nessa entrevista da Isto É, em alguns pontos até importantes da agenda eleitoral do Bolsonaro, o Moro ou matizou ou até se colocou um pouco contra. Por exemplo, redução da maioridade penal. Ele é a favor apenas para aqueles crimes mais graves, né, os crimes de sangue. E diz com todas as palavras. Isso não vai resolver o problema da violência. É uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Com relação às armas também, ele defende a posse de arma em casa, mas não de fuzil, não porte de pessoas andarem armadas na rua livremente. E tem muita consciência de dizer, olha, você vai facilitar a venda de armas no Brasil, talvez você facilite também para o crime organizado, conseguir ainda mais armas a preços menores. Isso é um problema que ele está, sim, discutindo com o Bolsonaro. Então, acho que o Moro, além de tudo, vem mostrando um compromisso com o país e não uma adesão a um projeto político do Bolsonaro. Obviamente está ligado a ele, é ministro dele, mas está sabendo preservar e mostrar a sua seriedade e a sua objetividade. Eu vou devolver a bola para o Andreasa, só colocar mais um outro ponto dessa entrevista, Andreasa, e aí você já comenta todos na sequência. Além do que o Joel já falou sobre maioridade penal, você mesmo falou sobre agenda anticorrupção, falamos sobre posse de armas e não porte, como ele disse, mas ele também se manifestou, por exemplo, sobre o ex-presidente Lula, disse que Lula é o mentor do esquema criminoso na Petrobras e que o triplex é a ponta do iceberg. Também se manifestou sobre a possibilidade de vir a ser candidato à presidência da República. Ele rechaçou ali com alguma veemência, disse que não pretende sequer participar de palanques políticos, mas de alguma forma deixou em aberto a questão do Supremo Tribunal Federal, vir a ocupar eventualmente uma cadeira no Supremo. Ele falou assim, olha, não vou responder, até porque a vaga só será aberta em 2020, agora não é a hora. Vai lá, Andreasa. Foi a primeira vez que o Sérgio Moro falou publicamente, de peito aberto, francamente, sobre o Lula. Naquela altura, quando deu a entrevista, ele ainda não havia pedido a exoneração do cargo. Mas é óbvio que ele deu a entrevista com o cálculo de que o faria. Não foi por causa da entrevista que ele logo em seguida, na segunda-feira, na primeira hora, hoje, entrou formalmente com o pedido de exoneração. Não. Ele decidiu que se exoneraria antes do que o previsto, portanto, antes do final do ano, e deu a entrevista.
tudo calculado e tudo com método. E falou claramente do Lula, algo que deveria estar engasgado na garganta dele há muito tempo. É evidente que um juiz de carreira, alguém que cumpre a carreira que ele cumpriu, com todos os méritos, sonha em ocupar o Supremo Tribunal Federal. E ele faz um cálculo de algo como 2 anos. Aliás, parecido com o que o Alexandre de Moraes fez. Assume o Ministério da Justiça, fica o período inicial, monta um ministério importante, cria ou define as linhas de condução, e é muito importante saber quem será o secretário executivo desse ministério, com algum secretário executivo de sua absoluta confiança. Quando surgir a vaga do Supremo em 2020, tudo mais constante, ele seria o indicado, iria para o Supremo, um movimento altamente popular, mais um ligado ao Sérgio Moro, do Jair Bolsonaro, e o Ministério a andar bem, com um novo nome, seja quem for o secretário-geral, provavelmente o sucessor, tocando a bola adiante. O Joel falou, voltando um pouco sobre a questão legislativa, e eu já escrevi sobre isso, tem 3 eixos de agendas urgentes, importantes no bolsonarismo que dão conta da disputa de poder legítima, normal, não é nada excepcional, na formação de um governo. Uma é aquela mais antiga, mais cara ao Bolsonaro, que é ligada à segurança pública também, mas sobretudo, do campo dos valores. Passa pela questão do armamento, excludente de ilicitude, redução da maioridade penal, revisão das audiências de custódia. Esse ambiente, escola sem partido, também entra aí. A discussão dos valores, a agenda, a pauta mais antiga e mais cara ao bolsonarismo. O principal pilar do Jair Bolsonaro eleitoralmente, o mais antigo. Isso é um pacote legislativo que virá, cedo ou tarde, e é altamente popular. É altamente popular da sociedade. E o Bolsonaro é alguém, e eu não faço juízo de valor, é alguém que mede os próprios passos, tendo a reação popular, especialmente nas redes, como um elemento muito importante. Outro pacote contratado é o do Sérgio Moro, do anticorrupção e do combate ao crime organizado. O Bolsonaro, a persona eleitoral do Bolsonaro, tem como pilar também o combate à corrupção. Ele cresceu muito com esse discurso. Então é consistente e altamente popular que ele abrace essa agenda do Moro e que ela prospere com apoio da sociedade, embora com alguma resistência do parlamento. E com isso vai se queimando o capital político quando pensamos na terceira agenda, e é aquela, obviamente, a mais recente, que é a agenda econômica, a questão fiscal, sobretudo a reforma da Previdência, altamente impopular e a respeito da qual o próprio Bolsonaro não tem convicções. Esse é o problema. São muitas agendas, 2 das quais, as que eu falei primeiro, muito caras ao bolsonarismo e com apoio popular, e a última, a reforma da Previdência, altamente impopular e sem convicção do Jair Bolsonaro, que é um liberal recente. Será que, pensando dessa maneira, com esses eixos, algo disso não terá obrigatoriamente que ficar pelo caminho? Considerando que você tem um primeiro semestre normalmente favorável para a aprovação de reformas importantes no Congresso? Será que a reforma da Previdência, considerando esse ambiente mais fácil, mais natural ao bolsonarismo, será que a reforma da Previdência será prioritária tanto quanto porque sem ela nada acontece? São dúvidas que a gente precisa apresentar aqui, discutir, e temos feito.